Olá para todos. Haverá avivamento antes da volta de Cristo? Haverá um avivamento ou haverá um esfriamento? Sempre houve profetas ou pessoas que se intitulam profeta da atualidade dizendo que haverá um grande avivamento ou o último avivamento antes do arrebatamento da igreja. E alguns que pregam o suposto avivamento morreram e não viram nada, como o Billy Graham, por exemplo. Ele morreu e não viu nada do que tanto pregou. E tem outros pela internet alertando sobre o suposto avivamento. Ao invés disso, eles tinham que pregar santidade, que muitas igrejas não têm mais. Para haver avivamento, primeiro tem que haver conversão, tem que haver santidade, tem que haver arrependimento. E no momento não é isso que vemos. Mas então se haverá algum avivamento antes da volta de Cristo? Na verdade, a Bíblia não diz nada. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que haverá um grande esfriamento, apostasia, mundanismo nas igrejas. Isso sim, causada pelo esfriamento. No meu ver, a Bíblia não diz nada. O que citam por aí são interpretações equivocadas na tentativa de provar algo que não existe. O avivamento bíblico, na verdade, já aconteceu no dia de Pentecostes. Ele foi prometido lá em Joel capítulo 2 e teve o cumprimento em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Hoje, o que temos na igreja é o segmento do avivamento que aconteceu no dia de Pentecostes. Isso sim. Veja aqui em Atos 2, versos 38 e 39. E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja bem, para que a pessoa faça parte desse avivamento, primeiro deve se arrepender dos pecados para depois receber o Espírito Santo. E depois continua: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus chamado por Deus. O profeta Abacuque disse: aviva a tua obra ao longo dos anos. E isso não foi algo limitado somente para aquele tempo. A igreja nasceu em Atos capítulo 2. E aquele tal avivamento, o tal descida do Espírito Santo, se faz até hoje. Em Atos 5:32 está escrito que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Então, avivamento para quê? Primeiro tem que haver conversão. O que está havendo hoje é esfriamento, é o cumprimento da palavra, esfriamento. Avivamento é a manifestação do poder de Deus, uma unção, capacitação, derramamento da graça e do poder do Espírito Santo. Fora destas condições não haverá vida espiritual. É isso que acontece nos dias atuais em muitas igrejas. Esfriamento por não ter vida espiritual. Esfriamento por não querer se sujeitar à palavra. Os primeiros a receberem este avivamento da nova aliança foram os primeiros cristãos, no dia de Pentecostes. Depois, todos quantos iam se convertendo, como vemos no livro de Atos, iam recebendo. E isso se estende até hoje, no meio daqueles que se convertem de forma genuína. O avivamento que acontece hoje na vida de alguns, quando se convertem, é o mesmo que receberam os primeiros cristãos. É o segmento.
Agora, um novo avivamento antes do arrebatamento, eu não creio nisso. Não existe nada na Bíblia que fale sobre isso. E se existisse, como isso seria? O que será que ia acontecer? Nada pode ir além do que está escrito. Nada pode ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6, foi Paulo quem disse isso. Se um dia houver manifestações que não têm base bíblica e alegarem que isso é o novo avivamento, devemos suspeitar quanto à origem. 1 João 4:1 diz: Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Tem que provar. Muita caição em igrejas por aí, muitas coisas estranhas, né? Tem que provar. A Bíblia manda pôr à prova tudo o que você vê. Se alguém aparecer se intitulando profeta, responsável pelo suposto avivamento, devemos suspeitar pelo fato de ser coisa que não tem fundamento bíblico. Jamais a Bíblia diz que haveria uma pessoa no fim dos tempos que seria responsável por algum avivamento. Nos nossos dias não existe ninguém escolhido por Deus como único para determinado tipo de coisa, como foi Moisés, por exemplo, Elias e outros tantos. Não existe dom e nem chamado exclusivo que apenas uma pessoa tenha. Não existe isso. Antes da volta de Cristo, a Bíblia prediz o que vemos hoje: uma igreja apóstata, esfriamento, confusão religiosa, não há conversão genuína, conversão apenas a sistemas religiosos. Então, Jesus vai pegar desprevenido um povo despreparado e uma igreja dirigida por pastores movidos a interesses financeiros. Claro, não se aplica a todos. Então, para haver avivamento, primeiro deve haver conversão, como Pedro ensinou no dia de Pentecostes. A conversão genuína e o arrependimento precede o recebimento do Espírito Santo, conforme eu disse, Atos 5:32, que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Primeiro se converte e depois recebe. Na casa de Cornélio foi assim, né? Primeiro se converte para depois receber. O avivamento hoje é o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes, individualmente na vida de uma pessoa que foi genuinamente convertida. Sem avivamento não há vida espiritual. E a pessoa só obedece a palavra se estiver cheia do Espírito Santo. Fora isso, é o que vemos em muitas igrejas por aí, né? Um cristianismo bem, né, fajuto, né, sem transformação nenhuma. É isso aí então, se gostou, daí um cliquezinho, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.